Ai, ai. Sherlock. Vocês conhecem Sherlock Holmes? É um personagem de ficção da literatura britânica, criado pelo médico e escritor Arthur Conan Doyle. Ele ficou muito famoso no mundo todo por suas histórias sobre o detetive Sherlock Holmes. Considerada uma grande inovação no campo da literatura criminal. Mas já imaginou quando nem o próprio Sherlock Holmes consegue resolver um crime? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bira, e esse caso que eu irei contar envolve um assassinato e uma investigação feita pelo próprio criador do Sherlock Holmes. Era ano de 1908, quando Marion Gilchrist, uma senhora de 83 anos, foi encontrada morta na sala da sua casa. Ela tinha sido espancada até a morte, enquanto sua criada tinha saído para comprar o jornal. Durante o assassinato, um barulho alto, vindo do apartamento de Marion, acabou chamando a atenção de Adams, um vizinho, que tentou, mas não conseguiu impedir o crime. Na verdade, ele se deparou com um homem descendo pelas escadas, mas não imaginou que seria o criminoso. Ellen Lambie, a funcionária de Marion, também passou pelo homem quando estava chegando no prédio. Mas também não imaginou que sua patroa estaria morta. Uma outra menina de 14 anos, Mary Barrowman, que estava na rua, também disse ter visto um homem estranho correndo para fora do prédio. O bandido levou apenas um broche de diamantes em forma de meia-lua e deixou para trás uma quantidade de dinheiro que Marion guardava em casa. O crime chocou a cidade de Glasgow, na Escócia, e logo as autoridades começaram as investigações. Foi constatado que Marion conhecia o agressor, pois não havia sinais de que o apartamento dela tinha sido arrombado. Aliás, a senhora Marion Gilchrist gostava de acessórios de luxo. Segundo sua funcionária, ela usava muitas joias, principalmente quando saía para jantar ou tomar chá. Era uma mulher rica de negócios, que vez ou outra recebia algumas visitas em casa. Para vocês terem uma ideia da riqueza dessa mulher, essa era a luxuosa sala do seu apartamento. Olha só. Exatamente a sala em que Marion foi morta. E, mesmo sem ter provas concretas, a polícia suspeitou de um homem chamado Oscar Slater. Na época, Oscar já tinha uma má reputação. Ele se envolvia com prostitutas, ladrões, assaltantes, além de estar ligado a jogos de azar. Além disso, Oscar tinha sido acusado de agredir uma pessoa em Londres e por conduta desordeira em Edimburgo. Acontecimentos que talvez o levaram a viver em Glasgow. Oscar Joseph Slater. Ele nasceu em 1872, na Alta Silésia, na Alemanha, e era filho de pais judeus. Por volta de 1894, ele foi para Londres, possivelmente para fugir do alistamento militar, e passou a trabalhar em casas de apostas. Depois, ele se tornou um traficante de pedras preciosas. Depois de conseguir se estabelecer na Grã-Bretanha, Oscar assumiu várias outras identidades. Em 1899, ele foi para Edimburgo e, em 1901, para Glasgow, onde afirmava ser dentista, mesmo que seus interesses comerciais fossem joias. Quando Marion foi assassinada, Oscar estava vivendo a poucos quarteirões da casa dela. Curiosamente, pouco tempo depois do assassinato, Oscar partiu para Nova York, se tornando um suspeito. Segundo algumas testemunhas, antes do assassinato, Oscar já havia sido visto tentando vender o penhor de um broche.
Para as autoridades, estava na cara que Oscar tinha cometido o crime, pois esse penhor seria do broche roubado do apartamento da senhora Marion. A polícia então entrou em contato com as autoridades de Nova York, pedindo a extradição de Oscar. Mas, para surpresa de todos, ele voltou a Glasgow voluntariamente, na esperança de esclarecer tudo. Ao regressar à cidade, Oscar acabou sendo preso, acusado do assassinato e roubo. Porém, Oscar negou tudo e afirmou que era inocente. Então, deram início ao julgamento. A defesa forneceu um álibi a Slater, que confirmava que ele havia anunciado sua visita a Nova York muito antes do assassinato. Ou seja, ele não estava fazendo uma fuga, já que sua viagem já estava programada há muito tempo. Mas, depois de ter longas conversas com as autoridades, muitas testemunhas, incluindo Ellen Lambie, tinham certeza de que viram Oscar saindo da cena do crime. A polícia também acreditou ter encontrado a arma usada, depois que um pequeno martelo foi encontrado em posse do suspeito. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando foi verificado que, ao sair do país, o Slater usou um nome falso. O julgamento foi realizado em 1909. Apesar das evidências conflitantes, Oscar Slater foi considerado culpado pelo assassinato. Sua pena, a morte. Só que os advogados conseguiram com que a sentença fosse alterada para prisão perpétua. E aí? Vocês acham que Oscar Slater era inocente? Ou todas as provas da polícia eram necessárias para que ele fosse incriminado? O fato é que a prisão de Oscar Slater causou revolta em muitas pessoas que acreditavam que ele era inocente. E adivinha para quem os advogados de Slater pediram ajuda? Isso mesmo. Arthur Conan Doyle, o criador do personagem Sherlock Holmes. Embora Doyle não aprovasse o estilo de vida de Slater, para ele estava claro que ele não era o assassino. Em 1912, Conan Doyle publicou o livro O Caso de Oscar Slater, onde examinou as evidências apresentadas no julgamento e ponto por ponto provou que Slater não era o assassino. No livro, Doyle conseguiu explicar por que Oscar Slater usava um nome falso para viajar, afirmando que ele viajava com sua amante e usou uma identidade falsa para que sua esposa não percebesse. Além disso, embora fosse verdade que Slater possuía um pequeno martelo, a ferramenta não era grande o suficiente para fazer os tipos de ferimentos que a senhora Marion recebeu. Doyle também encontrou informações de que um médico legista na cena do crime tinha declarado que uma cadeira que estava pingando sangue parecia ser a arma do crime. Para Doyle, Marion Gilchrist havia aberto a porta para o assassino e supôs que ela o conhecia. Apesar de Marion e Oscar morarem perto, eles nunca tinham se conhecido. Será que todas essas provas vindas do criador de Sherlock Holmes eram o suficiente para ele ser considerado inocente? O livro de Doyle causou um verdadeiro alvoroço. No entanto, as autoridades acharam que as evidências não justificavam a reabertura do caso. Em 1914, houve mais pedidos de um novo julgamento. Novas evidências surgiram, como uma testemunha que poderia confirmar o paradeiro de Slater durante a época do crime. Além disso, soube-se que antes de Ellen Lambie acusar Slater como o homem que ela tinha visto no corredor no dia do assassinato, ela teria dado outro nome à polícia. Para muitas pessoas que acompanhavam o caso, estava na cara que Oscar Slater era inocente. Para Conan Doyle,
toda essa história era de se indignar. Ele disse que o caso de Oscar era o maior exemplo de incompetência e obstinação da justiça. Ao longo dos anos, Doyle tentou dar destaque à injustiça que tinha acontecido com Oscar, mas de nada adiantou. Com o passar do tempo, o caso foi caindo no esquecimento. Foi quando, em 1925, um homem chamado William Gordon foi libertado de uma prisão na Escócia. Sem o conhecimento das autoridades, ele levou uma mensagem do colega prisioneiro Oscar Slater. A mensagem, escrita em papel impermeável e escondida sob a língua de Gordon, era um pedido de ajuda. Deveria ser entregue a ninguém menos que Sir Arthur Conan Doyle. Oscar implorou para Doyle não o esquecer e tentar mais uma vez lutar por sua liberdade. E, de fato, a mensagem teve efeito. Conan Doyle não pôde ignorar o pedido de Slater. Ele enviou cartas para os seus amigos influentes, para a imprensa e para o secretário de Estado da Escócia. Ele também se reuniu com outras pessoas que passaram a lutar pela causa. O movimento começou lentamente a ganhar força e, em 1927, foi publicado um livro do jornalista de Glasgow, William Park. Depois de analisar a história de Doyle, Park concordou com toda a sua teoria. No entanto, ele acreditava que o assassino era um sobrinho da vítima. O caso voltou à tona. Os jornais passaram a publicar notícias sobre o caso e muitas testemunhas foram até as autoridades dizer que foram instruídas por policiais a afirmar que Slater era o criminoso. E no dia 8 de novembro de 1927, o secretário de Estado da Escócia emitiu a seguinte declaração: Oscar Slater completou mais de 18 anos e meio de sua sentença de prisão perpétua. E eu me senti justificado ao decidir autorizar sua libertação. Oscar Slater, depois de 18 anos preso, finalmente era um homem livre. Embora libertado, Oscar ainda teve que esperar o caso ser resolvido. No final, ele foi declarado inocente e recebeu cerca de 6.000 libras de indenização. Oscar Slater se casou em 1936 e morreu em 1948, aos 76 anos de idade. O assassino de Marion Gilchrist nunca foi encontrado, assim como o broche. O caso de Oscar Slater hoje é tratado como um dos erros judiciais mais notáveis da história jurídica da Escócia. Apesar de ter conseguido provar a inocência de Oscar, nem mesmo o criador de Sherlock Holmes pode dizer quem era o criminoso. Portanto, cuidado, muito cuidado por onde você anda, pois tudo isso pode acontecer com você, viu? Até a próxima.